24, beleza? A gente vai falar sobre musical instruments. E o nome é exatamente o que parece, até porque a gente tem aí na página 24 uma série de musical instrument photos. Estão vendo aí, pessoal? Notem que a gente tem 3 opções para cada musical instrument e é o seu papel marcar qual a opção mais adequada para nomear esses musical instruments, beleza? Alguns deles nós já conhecemos o nome, ou então alguns deles têm um nome muito transparente, muito parecido com o português. Mas tem que tomar cuidado, pessoal, porque tem algumas situações em que isso engana a gente sabe disso, que às vezes o termo parece, mas não é, né? É o que vai acontecer, por exemplo, com o primeiro instrumento aí. Esse instrumento, que a gente chama em português de violão, em inglês se chama guitar. Então marquem aí a palavra guitar. Observem que nesse mesmo quadro nós temos outros 2 nomes derivados de guitar. São eles electric guitar e bass guitar. Gente, electric guitar, que é a versão como se fosse um nome assim, violão elétrico, o que será que é isso? É o que a gente chama em português de guitarra. Então você já vai conseguir marcar aí, encontrem a guitarra. Primeira linha, terceira coluna, tá? Electric guitar, nós vamos marcar aí. Bom, muito parecido com a electric guitar é o bass guitar. É esse que tem o braço do instrumento um pouco mais longo que o da guitarra. E a gente tem também um número menor de cordas. Bom, pensar em como é feito o instrumento também leva a gente a pensar sobre as families, as famílias dos instrumentos musicais. Eles são separados por famílias de acordo com a sua estrutura física ou com o tipo de reação que eles, pela qual eles emitem som, beleza? Então nesse caso aqui nós falamos de guitar, nós falamos de bass guitar e falamos de electric guitar. Esses 3 instrumentos são partes de uma família chamada strings. Então, strings musical instruments são os instrumentos de corda, beleza? Eles estão bem aqui, ó. Vou pegar uma caneta azul. Strings. A teacher vai colocar aqui as families entre parênteses para você fazer uma anotação bem clara no seu caderno dessas tabelas, tudo bem? Bom, você vai agora pesquisar o nome dos outros instrumentos. Observe que muitas vezes colocar o nome desses instrumentos em português ou buscar pelo nome desses instrumentos em português não vai ser suficiente, porque podem aparecer outras traduções. Talvez seja mais útil você procurar os nomes que já estão aí, tá bom? E desse modo você também vai eliminando vai conhecendo outras possibilidades para outros instrumentos abaixo, tá bom? Então agora que a gente chegou aí no 4º instrumento da primeira linha, nós vamos fazer esse exercício de buscar palavra por palavra no dicionário. Drums, tambourine or harmônica. Qual é o nome desse instrumento? Assim você vai seguir até o final do exercício, tudo bem? E depois disso, tome o tempo que for necessário e depois disso, vamos aqui voltar para pensar os musical instruments e as suas respectivas families, beleza? Você já fez o exercício, já entendeu a tradução de cada um desses instrumentos, porque nós temos aí as imagens. E agora a gente vai separar eles por families. Bom, nós temos aqui flute, harmônica e accordion como parte da mesma família. Essa família é a família dos instrumentos de sopro ou dos woodwind. Vocês já ouviram falar dos instrumentos de sopro? São os instrumentos que
fazem som através do sopro humano. Beleza? Ou do ar também, como no caso do accordion. É o ar que entra dentro do instrumento para fazer o som, para fazer as notas, né? Beleza. Depois a gente tem aqui a família das cordas. Eu já posso incluir aqui outros instrumentos, além de guitar, bass guitar e electric guitar, certo? São eles violin, que a gente já tem aí, como a gente já sabe que é um instrumento de cordas, e surpreendentemente, piano. Porque o piano, ele funciona por cordas também. Vocês já viram a estrutura interna de um piano? Quando você aperta uma tecla, essa tecla aciona uma corda e essa corda produz os sons. Beleza? É por isso que piano aqui é considerado também um instrumento de corda. Beleza? Indo aqui para a família dos metais ou do bronze, que a gente chama em inglês de brass. São aqueles instrumentos feitos em metal, como é o caso do saxofone e do trumpet. Ah, teacher, mas a flauta não é feita também de brass? Não, nem sempre. Por isso que flauta fica ali na família do woodwind. Depois, em percussion, na percussão, nós temos os instrumentos tamborim, que é o nosso famoso pandeiro, e drums, que é a bateria. E aí, nós podemos incluir aqui também, como eu já havia dito, o piano. Então, o piano também é considerado um instrumento de percussão. Por quê? Porque você toca esse instrumento batendo nele. Você bate na tecla, certo? Então é isso que quer dizer instrumento de percussão. Por isso o piano entra aqui nas cordas, por causa da madeira, o mecanismo que ele tem para emitir som, e também na percussão, porque você bate nele igual você bateria numa bateria, igual você bateria num pandeiro. Tudo bem, pessoal? Então separem bem bonitinho aí Musical Instruments and Families no seu caderno. E vocês já estão aptos a fazer o exercício número 2 da página 24, que consiste exatamente em completar aquela partezinha branca da tabela com os nomes dos instrumentos correspondentes a cada uma dessas famílias. Aproveitem que vocês já conhecem mais ou menos os sentidos dos nomes dessas famílias e leiam essa definição, procurando identificar aí as estruturas que você já conhece e compreender as explicações. Tudo bem? A gente tem aí, começando por brass, depois woodwind, strings and percussion e as suas definições. Feito isso, você já é capaz de fazer como homework, como tarefa, a página 14 dos exercícios de atividades, lá no livro de atividades. Então, você vai encontrar aí o seu livro de atividades e vai localizar nele a página 14. Encontraram? Lá nós temos um jogo de crossword puzzle, ou seja, palavras cruzadas que falam de musical instruments. Beleza? Então vocês vão explorar os nomes desses musical instruments em forma de palavras cruzadas. É um jogo divertido e vocês têm eles ali abaixo. Depois a gente tem grupos de palavras, na página 15. Vocês podem fazer o exercício 12, que consiste em riscar a palavra que não faz parte daquele grupo de instrumentos. Então a gente tem, por exemplo, ali na letra A, electric guitar, guitar, keyboard and bass guitar. Bom, a gente consegue observar que a maioria dos instrumentos aí pertencem à família dos strings. Mas qual não pertence? Bom, a minha dica é que esse instrumento nem aparece aqui nessa lista, tá? Então vocês vão riscar ele fora. Isso você vai fazer com os demais grupos de palavras até a letra E.
E a gente começa a próxima aula, então, corrigindo esses exercícios. See you then!